E nós queremos trazer esta série para você, nesse domingo de ceia do Senhor. Você nasceu para servir. Todos nós nascemos para cumprir o propósito de Deus. Alguns obedecem, outros não. E nós queremos que você aprenda a cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te criou desta forma, desse jeitinho, e aquilo que é necessário tirar, Ele vai tirar, e o que for necessário acrescentar, Ele vai acrescentar. Mas para que você venha cumprir o propósito dEle. O dom espiritual que você tem, o serviço que você presta, tudo que você faz, deve trazer glória para Deus e edificação para os irmãos. E todas as vezes que você faz alguém crescer, pode ter certeza, você está cumprindo o propósito de Deus. Se alguém se aproxima de você e essa pessoa melhora, ela cresce, ela se sente segura, ela se sente firme. Se alguém está perto de você e está crescendo, você está cumprindo o propósito de Deus. E não pense que você cresce só positivamente, você também acaba crescendo nas dificuldades, nas adversidades e até mesmo em relacionamentos difíceis. Você vai crescer, você vai melhorar, e eu quero te convidar então a acreditar nisso. Você nasceu para servir. Você nasceu para servir. E o tema desta manhã, servindo a Deus com excelência. Repita comigo, servindo a Deus com excelência. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós não fomos chamados para sermos relapsos, negligentes. Nós não fomos chamados para sermos procrastinadores, aqueles que sabem o que devem fazer, quando fazer, não fazem e ainda atrapalham aqueles que querem realizar ou fazer. Nós somos chamados para sermos excelentes. Não à toa, não sem motivo, Deus, quando começou a ensinar ao povo, a dar a ele alguma coisa que ele pudesse aceitar, ele não queria mancha nenhuma, ele não queria cego, ele não queria perneta, cambeta, não é verdade? Sim ou não? Ele queria o quê? Perfeição. Ele não queria dinheiro, ele queria um coração perfeito. Ele não queria o animal, ele queria algo que o honrasse. Quando você quer dar o seu melhor, não importa quanto será, mas importa e muito o quanto de amor e devoção você está entregando com o que você está entregando. Um culto, ele não pode ser de forma relaxada. Ele pode ser até descontraído, como a gente faz ou desenvolve aqui. Mas precisa ter decência e ordem. Precisa ter organização. Precisa ter hora para começar, hora para terminar. Hora para você falar e hora para eu me calar. Hora para você entrar e hora para você sair. Todos nós somos membros desta igreja e, como uma associação sem fins lucrativos, todos nós respondemos por essa área aqui. Sim ou não? Todos nós. Então nós cuidamos bem dos banheiros, cuidamos bem de tudo. Você está vendo aí, a igreja está sendo pintada. Está ficando bonita? Diz que está, diz. Isso, aleluia, glória a Deus. Diz que está, parabeniza esse povo, aleluia. Fala com eles, olha, parabéns. Eu nem gostava de cinza, mas olha, esse cinza mais claro, com esse cinza mais escuro, olha, ficou fantástico. Olha, teve gente que nem percebeu, mas nós já tiramos os quadros aqui de dentro. Você percebeu? Sabe por quê? Deus está nos dando um novo ciclo. Deus está nos dando uma nova direção. E todas as vezes que Deus faz essas coisas, a gente também tem que ir no compasso de Deus. Então, não fiquem pensando que não vai ter nada, vai ter. Mas só que vai ser outras coisas, tá bom? Amém? Então fiquem aí na expectativa. Quando entrar dinheiro a gente faz. Enquanto não entrar dinheiro para esse fim, não sai. Mas eu penso que em breve a gente já vai ter. A comunicação visual, irmãos, é muito importante.
Eu creio que uma igreja ela pode continuar falando mesmo quando o culto não está acontecendo. Eu creio que uma boa fachada, uma boa... Você sabia que nós não temos nenhuma placa indicando dias de culto? Já percebeu isso? Não tem nada aí. Não é porque a gente não saiba, não. Não é porque a gente não quer, não. É porque acabam surgindo outras prioridades emergenciais. Né? O carro está em movimento, tem que trocar o pneu, tem que botar gasolina, o carro andando. Mas em breve aí, se Deus quiser, a gente vai ter uma comunicação melhor com a sociedade, com vocês que chegam e vocês querem também saber das coisas. Então, igreja é lugar para ser bem administrado, bem gerenciado, bem cuidado, ministérios organizados, tudo bem ajustado, porque a Bíblia diz que quando tudo está ajustado, o crescimento é natural. Quando o negócio não está ajustado, você não sabe para onde está indo os recursos, você não sabe aonde tem que investir mais ou investir menos, e quem trabalha em administração entende muito bem o que nós estamos dizendo. Nós estamos felizes porque lá no Espraiado nós estamos avançando, aqui em Betel, no Marquês, estamos avançando e aqui também nós estamos avançando, porque Deus está enviando os recursos e nós estamos canalizando-os na maneira certa, no dia certo, na hora certa, porque o nosso Deus é assim. Então nós caminhamos juntos, nós andamos juntos e precisamos servir a Deus com excelência. Nós não estamos servindo a homens, mas a Jesus. E quando a gente serve a Jesus com amor, a gente vai servir as pessoas. Isso vai ser visível. À medida que você serve a Jesus, à medida que você serve a Deus, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, o que acontece? Isso é administrado entre você e os seus irmãos. Torna-se natural. Você serve a Deus servindo as pessoas e isso é notório. Eu quero convidar vocês a Mateus, capítulo 4, verso 17 a 25. Estes versos vão nos nortear, embora nós vamos caminhar um pouco lá no Antigo Testamento, para vocês entenderem assim com precisão o que Deus espera de nós no ano de 2024. Na verdade, Ele espera isso de nós hoje. E graças a Deus, você está fazendo um excelente trabalho no ministério que Deus te deu. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus tem um novo degrau para subirmos. Novos ministérios estão chegando, mais investimentos serão feitos. E assim, mais pessoas vão chegando. E quando mais pessoas vão chegando, a gente tem que ir ampliando o nosso espaço. Toda a infraestrutura precisa aumentar. E agora, recentemente, com a equipe que está fazendo o desenho lá de Betel, o provisório, já está em fase... O Rodrigo está aí? O Rodrigo é outro. Cadê o Rodrigo? Está aí? Rodrigo? Está lá dentro, trabalhando? Não é você não, o outro, Rodrigo. Tá bom. Então o Rodrigo está lá trabalhando. Já está fazendo o 3D. Daqui a pouco vocês vão ver. Não é? Mas tudo isso envolve o quê? Faz assim comigo. Dinheiro. Dinheiro. Não é? Por isso que você tem ouvido muito mais a gente falando sobre essas coisas. Não é? Quando a gente fala, até ali na equipe pastoral a gente conversou sobre isso. Nós não estamos pregando aqui a doutrina falida da prosperidade. Nós não estamos falando de prosperidade financeira a partir de você doar. Você já me viu ensinando isso aqui? Não. Mas nós estamos mostrando para vocês, olha, temos lá Betel para construir. Lá serão milhões. Temos aqui o serviço para fazer. Fizemos 3 cotações, 4 cotações para pintura, interna e externa da igreja, ministério infantil, toda a área da igreja. Queridos, o negócio é assustador. É dinheiro alto. Quem aqui já está fazendo construção? Eu vou começar a minha, aleluia. Vou começar a minha. Me disseram o seguinte, pastor, se o senhor começar, o senhor termina. Falei assim, então tomo posse dessa palavra e vou começar. Amém? Quem aqui começou e terminou? Ah, se você começou e terminou, eu também vou começar e vou terminar. Amém? Vou fazer igual um time aí do Rio ontem. Começou e terminou. Mateus 4, 17 a 25. Vamos lá.
Daí em diante, aí você leia anteriormente, tá? Leia, eu não vou poder dar o contexto agora. Quem quiser ficar em pé como a nossa amada Letícia, por favor, pode ficar em pé. Essa Letícia, ela não tem jeito. Já nos deixou e foi lá para... Como é que é o nome lá do lugar? Guapiaçu, tornou-se guapiense, mas ela volta sempre, aleluia. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Jorge, Lucas e Mateus. Aleluia. Jesus viu dois irmãos. Coloca o seu nome aí. Jesus viu você. Amém? Jesus te viu. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar. Eles não estavam descansando na praia, nem tomando água de coco. Eles estavam trabalhando. Então, nunca diga não ao chamado de Jesus por você estar trabalhando, porque ele pode tirar o teu emprego. Recebeu aí? Então, não vou servir, não posso servir porque é por causa do meu emprego. Eu vou orar para Deus tirar o teu emprego, porque você vai servir. Pois bem, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram o quê? Pescadores, não eram doutores. Alguma coisa contra quem estuda e se capacita? Não. Só para dizer que o evangelho é para todos. Paulo, erudito, e os pobres pescadores. É muito interessante pensar sobre Paulo, né? Um grande conhecimento. Sem o Espírito Santo, ele era uma besta fera, matando, prendendo, mas conhecimento profundo. Então Deus, ele escolhe pessoas simples, como eu e você também. Eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aí, até casa, né? Tiago e João Vitor, né? Tá aí, ó. Viu aí? É bíblico. Dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Prestem atenção, ele estava pregando aonde? Na Galileia. Mas olhem só, quando uma igreja começa a servir a Deus com excelência onde ela está, olha o poder e alcance dessa igreja. Jesus estava fazendo seu ministério acontecer ali na Galileia, por toda a Galileia. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias, naqueles tempos, pastor? Sim, naquele tempo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas, vamos juntos, da Galileia, Decápolis, as 10 cidades, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Um ministério na Galileia com abrangência, não apenas local, mas também nos outros lugares e até em outros países. É isso que nós esperamos e desejamos para a nossa igreja. Com Jesus foi assim, com a igreja dele também será. Amém? Estejam assentados. Servindo a Deus com excelência é a primeira mensagem da série. Você nasceu para servir. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente recebemos dele o seu Espírito Santo, exatamente para cumprirmos o nosso serviço ao Pai e às pessoas do mundo. Efésios 1, 13 a 14, só as mulheres. Leiam para mim.
Amém? Glória a Deus. Então nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está aí em você. Amém? Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele não é impessoal, ele é uma pessoa. E ele se relaciona com você. Você pode o entristecer e também extingui-lo. Você pode o alegrar quando você o ouve e obedece. E assim sucessivamente, na sua jornada de santificação, na sua caminhada, você vai agradando a Deus, você vai tendo mais alegria, mais serviço, você vai desagradando, você mesmo começa a esfriar. Você mesmo começa a ver problema onde não tem. Você mesmo não se torna mais um agregador, mas um separador. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele se aproxima das pessoas, ele transforma as pessoas, ele faz de tudo para que o outro tenha paz, a mesma paz que ele tem. E assim vamos nos edificando e crescendo. Então, o Espírito Santo é uma realidade. Este mesmo Espírito Santo é quem nos capacita para realizarmos os propósitos eternos de Deus, uma vez que somos seus filhos amados e obedientes à verdade do Evangelho. Leiam para mim, homens, 2 Coríntios 3:5. A nossa capacidade vem de Deus. É mérito seu? Não. Ele te capacita. Ele te deu o Espírito Santo, te deu autoridade e poder, te selou para a salvação e te deu dons espirituais para servir. Nós só podemos servir adorando, fazendo missão, dando recursos para a obra da igreja, no sentido geral, né, obra física e também a missão que a igreja tem num lugar. Nós só podemos realizar isso cheios da presença dele em nossa vida. Porque Deus, ele, como ensinamos na última semana, ele aprova o adorador e depois o seu ato de adoração. Ele primeiro recebeu Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a oferta dele. Então nós precisamos servir a Deus com um nível de excelência que Ele nos deu já. Você já tem uma capacitação. O que a gente faz aqui? A gente treina, a gente aponta o caminho, a gente dá a direção para que a pessoa possa servir com excelência. Porque a excelência glorifica a Deus e edifica as pessoas. Tudo quanto você fizer, por obras ou palavras, tem que ser feito em espírito, em verdade, para a glória de Deus. É exatamente essa a função que temos. O Espírito Santo é Deus. Repita comigo, o Espírito Santo é Deus. Não é uma força, não é um magnetismo, não é um ímã, não é um vento, não é um terremoto. Ele é Deus agindo. É Ele quem fala ao coração, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem dá o Espírito Santo. Ele, o Deus, nos dá a capacidade para realizarmos aquilo que Ele quer. Esportes, discipulado, missão. Cadê a Ana e a Lívia? Está ali, não é? Discipleship, to mission. Treinei. Passei a semana toda treinando. E você que faz inglês e conhece inglês e tem também um coração missionário, comece a se preparar. Pastor, e quem não fala inglês? Fala português mesmo. Fala português, mas fala de Jesus para as pessoas. E a gente também tem curso aqui para isso e você não vai ficar de fora. Vejam, o Espírito Santo é Deus. E Ele age desde sempre no meio do seu povo como quer, escolhendo quem Ele quer e capacitando quem Ele quer com um único e exclusivo propósito: servir aos propósitos de Deus. Amém, queridos? É um propósito. O que você faz na igreja? Eu varro. Varra com excelência. Varra. Ontem eu estava cercado de pessoas boas de vassoura e rodo. Aqui nesse pátio. Uma festa, uma alegria. Aí, por último, a gente foi retirando aqui essas plantas que tem aqui na beiradinha.
Na beiradinha aqui da passarela, não tem as plantas? Aí a gente começou a mover. Levanta aí. Quando a gente levantava assim, sujeira, lava, tira. Mas não podia ficar embaixo sujo? Sim ou não? Podia. Mas aí, um estava servindo, o outro estava ajudando, e o outro estava retirando ali, aquele troço pesado para burro, para o outro limpar mesmo bem. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Se você chegou aqui hoje, olha bem, se você chegou aqui hoje, tinha a oportunidade de vir, e ao invés de vir, disse não, você não disse não, pastor, você disse não a Deus. Ih, pastor, aquele que sabe fazer o bem não faz? Comete? Então, não é só adulterar, não é só mentir, não é só trapacear. Dizer não também a um chamado de Deus, ou será que você precisa que o céu se abra para que você entenda que você foi chamado para servir? Olha aí. Quer ver o pior? Nem tricolor o sujeito é. E ficou em casa, pastor Mário, para torcer contra. Sofreu 2 vezes. Para não dizer 3, 4. Observem, Êxodo 31, 1 a 6. Vejam como é que o Espírito Santo de Deus trabalha. Não é a partir de Atos não, queridos. Engana-se. Em Atos capítulo 2 foi o cumprimento de uma promessa em que ele ia derramar sobre toda a carne. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus estava com ele no início de tudo. E está desde sempre agindo, fazendo acontecer. Olhem comigo, Êxodo 31, a 6. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o quê? O que Paulo diz lá em Efésios? Enchei-vos do... O que Deus fez com Bezalel? Encheu do Espírito de Deus. Observem. Dando-lhes destreza. Quem é que está dando? Quem é que encheu do Espírito? E o que Deus deu a ele? Destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo que lhe ordenei. Quem acompanhou a leitura aí? Levanta a mão aí. Você acompanhou a leitura? Deus encheu Bezalel, Deus encheu a Oliabe, Deus deu capacidade aos outros homens que iriam auxiliar para a construção do tabernáculo, Deus encheu essas pessoas, deu a eles tudo para que eles cumprissem o propósito que Deus ordenou a Moisés, o líder. Deus aponta a direção ao líder. O líder compartilha com a igreja. Por quê? Porque os santos estão aí, cheios do Espírito Santo, para desenvolverem na parte elétrica, na engenharia lá da construção e outras frentes específicas, administração e tudo mais. O pastor, ele não vai fazer tudo. Eu diria até, queridos, ele não faz nada. Ele é só alguém enviado por Deus para dar a direção que Deus quer, mas ele vai capacitar todos vocês para o exercício do ministério. O nosso papel é dizer para vocês: sirvam ao Senhor com alegria, sirvam a Deus dando o seu melhor. Quando aparecer uma oportunidade para servir, diga assim: eis-me aqui, usa-me. Às vezes a gente prega muito bem, às vezes a gente é eloquente, às vezes a gente pensa que está no centro, e quando há uma convocação para um serviço, não dá não tenho, não posso, nunca dá. Queridos, o ano que vem será um ano extraordinário aqui na igreja, extraordinário.
É rua, é caminhada de madrugada orando pela cidade, é caminhando de dia para evangelizar, é dando o seu melhor lá fora. Quem toca tem que usar esse negócio lá fora. Quem canta tem que cantar lá fora. Aqui dentro, queridos, vai ser para a gente celebrar. Aqui dentro vai ser para a gente se reunir, para a gente dar boa gargalhada, cantar, pregar, orientar, ajudar, estar aqui, almoçar, dar oferta, ajudar na pintura. Eu estava vendo a minha esposa, com outra esposa de pastor também, limpando o chão. Sabe para quem? Para você pisar. E a gente faz isso com alegria. Aleluia. A gente estava aqui limpando para você chegar aqui hoje e ver tudo limpo. Ainda tem gente que reclama, a igreja está tão suja. Será que não dava para fazer de uma forma diferente? Esse banco está cheio de poeira. Tem um paninho para você. Tem um paninho para você, tem uma vassoura para você. Eu coloquei lá no grupo, nos grupos da igreja, olha, traga a sua vassoura. Aí eu pensei assim, não vai pegar bem, né? Umas mulheres chegando aqui de vassoura, essas coisas. Aí eu falei assim, não, peraí, traga rodo, traga pano de chão. Todo mundo. Aí o Zorimar foi visionário, trouxe logo 3 vassouras, 4 rodos, pano. E olha, queridos, foi uma bênção, foi uma maravilha. Saímos daqui quase 9 horas da noite, mas poderíamos ter saído 6 da tarde, 5 da tarde. Bastava você vir. Então, nunca pense que o pastor está falando com um extraterrestre. O pastor está falando contigo. Você não está no grupo? Está ou não está? Então, o pastor está falando comigo. É Deus que está me chamando para o serviço. E você sabia que quando você serve a Deus, Deus vai te elevando mais? Sabia ou não? Você diz sim para Jesus, você diz sim para Deus, em coisas simples, Ele vai te elevando, Ele vai te melhorando. Você vai sendo mais e mais capacitado a servir. Nós estamos servindo a Deus e estamos servindo a Deus com alegria. Queridos, então Deus nos capacita. Um ensinamento pontual sobre transição ministerial e apontamento de novos líderes para novos ministérios que cumprirão os propósitos de Deus para hoje. Nos são ensinados no livro de Êxodo, sobretudo para que hoje aprendamos a servir a Deus com excelência. Então, queridos, tomem nota, para servir a Deus com excelência, aprenda a ouvir o líder. Aprenda a ouvir o seu líder. Aí não é só o pastor Cândido. Aqui eu tenho vários líderes de ministérios. Quem é líder de ministério aqui? Levanta a mão aí. Você é líder de ministério, isso. Líder de célula, tem quantos aí? Isso. Olha aí, quanta gente. As pessoas que estão junto com você ali no ministério precisam te ouvir. Qual é a direção? É essa aqui. Ora com ele. Se você tiver uma sugestão, dê. Mas não faça motim. Não faça guerra de poder. Não mexa naquilo que Deus colocou, ou naquele ou naquela que Deus colocou para te servir. Você pode compartilhar. Você pode dizer, poxa, e se a gente fizesse assim, 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 assim? Legal, fazer uma coisa, porque está caminhando na mesma direção. Agora, visão mais visão é igual a divisão. Eu penso uma coisa, o outro pensa outra, vai um para cada lado, não vai unir. Então, Deus vai dar uma visão para aquele ministério. Deus vai dar uma sabedoria, uma capacidade tremenda para quem vai ensinar em inglês, para quem vai falar a casais, para quem vai falar a namorados. Deus vai dar muito a eles, porque eles vão precisar muito. Agora, se nós não aprendermos a ouvir a voz de quem está na liderança, a gente, no meio de um grupo espiritual, no meio de uma igreja, no meio do corpo vivo de Cristo, a gente acaba, condenou nos Coríntios, né? Facção. Facção. Se o pastor Jorge fala uma coisa para o almoço, o Alberto, né? Desculpa, Alberto Cavalcante, o Alberto chega lá e fala outra coisa e leva 3 com ele. Perdão, tá, Alberto? Você é um homem consagrado, um homem de Deus. O mesmo aconteceu lá no inferno. Não foi no céu. Porque do céu ele foi jogado para baixo. Quem se lembra disso? O diabo não levou 1/3? Levou ou não levou? O diabo levou 1/3 do céu. Isso é facção. Deus falou uma coisa e quis fazer outra. Então,
nós não somos autoritários, amém, queridos? Vocês sabem disso, já estão comigo aqui há 6 anos. Não. Agora, uma direção que Deus nos dá, a gente compartilha com todos, todos são edificados, todos vão caminhando e cada um vai pegando em armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir, desfazer, demolir as fortalezas espirituais que estão aí por toda a terra. Então nós precisamos caminhar unidos. Vejam, Êxodo 31:18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, coloca o seu nome aí, você é líder. Deus não fala contigo? Fala ou não fala? Deus só fala com o pastor da igreja? Não, irmãos. Claro que não. Deus fala com todos aqueles que Ele quer usar para o propósito dEle para com a igreja. Ele fala. E é muito interessante quando às vezes você compartilha uma ideia com alguém, uma ideia ministerial, e a pessoa fala assim para você: poxa, eu estava pensando nisso, eu já estava sentindo isso, poxa, eu sempre pensei nisso, eu queria isso. Não é tão bonito isso? E Deus tem feito assim. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha, queridos, agora, esse povo que recebeu tábuas escritas pelo dedo de Deus, esse povo aqui, não quis as tábuas, a direção, a ordem de Deus, passada enviada por Moisés. Moisés era aquele que reproduzia o ensino e a vontade de Deus ao povo. Se o pastor Cândido sair das Escrituras, essa igreja vai se esvaziar. Por que vocês estão aqui? Por causa da palavra. Se não for condizente com a palavra, se não estiver alinhado, Bruno, a palavra, o povo vai embora. Porque ninguém aqui vem para ouvir homem, vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, eu preciso tomar para mim e me sentir literalmente parte desse povo, parte do corpo, e nunca dizer não a uma possibilidade de serviço, uma possibilidade de servir ao Senhor, porque isso também agrada a Deus. Quem designa pessoas para servir ao seu povo é o próprio Senhor. É erro grave não atender às diretrizes do Senhor, e muitos insubordinados, insubmissos e duros de coração optam por não seguir as orientações do líder ou daquele que está em uma posição de liderança ministerial. Queridos, aqui a gente não começa nada sem líder, você sabe disso. Tem líder, tem ministério. Tem ministro, tem ministério. Não tem ministro, não tem ministério. Por que o Casados para Sempre está chegando agora? Porque agora chegou um casal que está disposto a ficar ali pelo menos 5 anos. Porque nada se consolida antes de 5 anos. Por que a gente está começando aquele negócio? Demorou 4 anos para surgir com força. Por que está saindo agora? Porque elas estão dispostas a levar esse negócio à frente e treinar pessoas para seguir depois, se Deus mandá-las para outro lugar. Então, tem ministro disposto a pagar o preço? Tem ministro? Tem ministério. E se não tiver, pastor? Não tem. Porque o Espírito Santo é que dirige essas coisas. Nós não temos que ter um programa de ações, nós temos que estar submissos ao que Deus quer para a nossa igreja. Então, à medida que Ele vai enviando as pessoas, a gente vai colocando, alocando, dando a oportunidade. Não é? O Felipe, não sei se ele está aí agora, Felipe da Irani, está ali, não é? O Felipe está ali. Quantas vezes, Felipe, você conversou comigo sobre karatê? Judô? Judô ou karatê? Nem sei. Karatê, várias vezes. Tentamos várias vezes, não foi? Conversamos, vem aqui a pessoa, conversa. Não aconteceu. Por quê? Porque não tinha ministro. Agora já tem um Ministério de Esportes, já tem um espaço, já vai ter um orçamento para o próximo ano. Já vamos trabalhar, já vamos ter aqui muita gente fazendo karatê, judô. Só não pode bater no irmão. Não vá descontar no irmão, pelo amor de Deus. Nada disso. Mas a prática esportiva é muito saudável, é muito boa. Pastor, e se amanhã chegar alguém, o pessoal do surf? Aleluia! Os surfistas precisam ir para o céu. Amém, irmãos? Ministério do surf. Por que não? Por que não?
Então, é assim, queridos, que o Espírito Santo vai liderando. Quando a igreja está entendendo o que Deus quer, queridos, até um fuxico, aleluia, que não é fofoca. Fuxico é um trabalho artesanal lindo. Quem já fez aqui? Não é fofoca não, fuxico. Fofoca, depois você conversa com o pastor Mário que ele resolve isso rápido. Fuxico, né? Um trabalho artesanal. As irmãs me perguntaram assim, Claudete, Sueli, os outros, pastor, a gente pode fazer isso para ajudar no pagamento da Betel, nas obras lá, para a gente vender esse negócio, esse fuxico, Eu falei assim, pode e deve, aleluia, para arrecadar recursos, pode e deve, Ruth, pode e deve. O que você puder fazer para abençoar o reino de Deus, a sua igreja, faça, não há problema nenhum, não há problema nenhum. Fazer o bem é sempre importante, necessário e é oportuno. Às vezes, queridos, você tem uma habilidade tremenda e você não sabe o que fazer com isso. Aqui na PIBAM você vai descobrir que o que você tem, mesmo que seja secular, você vai poder ser usado por Deus. Querem ver uma coisa? Próxima sexta-feira nós vamos ter a nossa jornada de 24 horas de oração. Amém, queridos? 24 horas de oração. Já tem uma equipe para orar de 6 às 7, 7 às 8, e assim, quando chega 22 horas, é a nossa vigília até às 6 da manhã. Nós vamos falar sobre cura do corpo. Tem muita gente que pensa no milagre, quer milagre só, mas não quer caminhar na lagoa às 5 horas da manhã, que é o que eu faço. Não tem adiantado muito, mas... Porque, querido, ser pastor é um negócio muito triste, nesse sentido da comida. Você chega, pastor, um lanche, vamos lá em casa, uma visita. Aí chega lá, querido, olha, tem bolo, só tem coisa que engorda. Bolo, pão, isso e aquilo, aquele monte de coisa. É uma festa e a gente não aguenta. Aí ainda vem o pessoal que vem servir, não é? O pessoal lá do One, não é? Cuidando da Joy e do Islas, trouxeram um bolo. Aí passaram assim, aqui, pastor, que a gente vai fazer lá agora com o casal. Aí eu falei, peço ou não peço? Peço ou não peço? Pedi. Deixa um pedaço para mim na geladeira. Deixa um pedaço. E eles obedientemente deixaram. Aleluia. Deixaram. Um bolo, Cleidson, maravilhoso. Mas a gente engorda com esse negócio. Mas vai caminhar. Vai andar. Saúde, queridos. Preventiva. O doutor Paulo Abreu vai trazer uma palavra especial a homens e mulheres. Ele é doutor. 10 horas da noite ele vai estar aqui falando. É novo convertido, recém-batizado, na área dele, na medicina. Ele vai falar à igreja. Depois o pastor Cândido vai arrematar, levando você para o céu. Aleluia! Mas ele vai falar. Na minha palavra também, o Alberto vai falar sobre os benefícios do exercício físico. E outros vão falar também, se o Adilson estiver por aí, vai falar também. O Renan vai falar sobre saúde também, aleluia, não é? Ele é psicólogo. Queridos, Deus tem dado muito à nossa igreja, mas nós precisamos colocar as pessoas no lugar certo, pelos propósitos certos, razões certas, e vai edificando o povo vai compartilhando, e nós vamos crescendo para a glória de Deus. Deus vai fazer muito. Queridos, nós estamos fazendo em breve um templo para mais de 2.000 pessoas. Então, a igreja vai mudar muito. Vai mudar muito. O espaço que Deus nos deu cabe em 7 igrejas nossas. 7 igrejas nossas. E nós estamos vendo que é Deus quem está realizando essas coisas. Deus está fazendo essas coisas. E nós estamos sendo edificados, curados, tratados, motivados, inspirados. Teve um irmão que falou assim, pastor, você não fica preocupado não? Eu falei assim, não sou eu que estou fazendo. É Ele. Eu só tenho que estar disponível. Eu tenho que continuar andando onde Ele me mandou andar. Porque é Ele quem vai realizar aquele negócio lá. Amém, queridos? É Ele. E olha, nós vamos ter ônibus saindo daqui para lá. Quando você chegar aqui, você pensar que você entrou no ônibus. Já vai fazer um desenho no ônibus igualzinho isso aqui. Você vai pensar que vai entrar na igreja, lá, está lá. Lá vai ser muito bonito, vocês vão ver. Deus está preparando algo muito fantástico para a gente. Lá a gente vai ter um lindo jardim de oração. Sabe por onde que a gente vai começar a igreja lá? Pelo jardim de oração.
Ninguém aqui tem um jardim como a Pibam vai ter lá para orar. Aí quando alguém falar mal do pastor, você vai falar assim, vai lá para o jardim de oração orar agora. Vai orar agora pelo seu pastor. Vai ser uma bênção muito grande. Deus tem separado coisas maravilhosas para nós. Então, queridos, para a gente parar por aqui, quem designa então pessoas para servir ao seu povo é o próprio Senhor. É erro grave não atender às diretrizes do Senhor e muitos, insubordinados, insubmissos e duros de coração, optam por não seguir as orientações do líder ou daquele que está em uma posição de liderança ministerial. Sobre o caráter, porque tem um problema aqui também. Se o líder, aquele que é colocado para servir a você, porque o líder não é o que manda a equipe, o líder é aquele que serve a equipe, treina, capacita, ora, impõe as mãos, dá a direção. Vejam, sobre o caráter do líder guiado por Deus, falaremos nas próximas mensagens e séries que estão por vir, pois o ano de 2024 apresenta-se como o ano do serviço, e é necessário que todos os líderes e liderados estejam inteirados de suas responsabilidades no corpo de Cristo e a como servir a Deus com excelência. Quero encerrar então com Êxodo 18, 21 a 23, que é o conselho de Jetro, sogro de Moisés a ele, e muitos princípios que vamos ver em Jetro são seguidos também por Jesus. Jesus também faz uso exatamente deste mesmo princípio de trabalhar em equipe, ter pessoas com você que possam te ajudar na dura tarefa que é não apenas o ministério pastoral, mas o ministério que você assumir. Ele sempre será um desafio, ele sempre será complicado, sempre será difícil. Quero ler então, vamos ficar em pé, a gente já vai preparar para a ceia. Acho melhor fazermos... Bom, deixa eu terminar aqui a mensagem, para não cortar ali a filmagem. Vamos lá, Êxodo 18, 21 a 23, vamos juntos? Olha, conselho de Jetro a Moisés, o grande líder. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Eu vou repetir isso. Inimigos de ganhos desonestos. Nós podemos enganar muita gente aqui embaixo, mas nunca passaremos pelo crivo do Senhor. Não tem como. Mais dia, menos dia, Deus vai lá e por amor, para que haja conserto, Ele vai lá e revela. Ele mostra aonde na nossa vida está algum problema relacionado a algum tipo de desonestidade. Vejam, homens de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões do quê? Difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso, vamos juntos agora? Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Olha essa última parte, com muita atenção. O povo vai voltar para casa satisfeito. Sabe por que o texto termina assim? Porque o povo estava insatisfeito. Moisés só cuidando de 3 milhões de pessoas. Quantos problemas ele não estava aguentando, e o povo estava insatisfeito. Então é muito bom ter mais líderes como vocês, que estão se dedicando, que estão servindo, que estão dando o seu melhor, e que a gente possa crescer muito, e a gente possa aprender muito, que esses princípios são bíblicos, e estes princípios serão seguidos por nós, como tem sido até aqui.